Ororó, ororó, agora não. Amanhã na vou ao molino, se me quiser almoçar mau caminho. Ororó, ororó, que agora não. Salta dentro de cabeça da bilhana que o pai del ninho já está em la cama. Ororó, ororó, que agora não. Salta dentro de cabeça de burro que o pai del ninho observa todo. Ororó, ororó, que agora não. Mas a minha infância foi muito bonita. Eu tive uns pais maravilhosos que não me deixaram faltar de nada, de nada, de nada, de nada. Desde o vestir ao calçarem, tudo, tudo quanto era bom, toda a gente tinha inveja de mim. Quando eu era raro que ia ser agora na Páscoa, num dia nomeado que eu não estreasse. E a minha mãe vinha ter inocência, que já não se lembra que já por aqui, e depois já bateu naquela casa onde nós estávamos, que agora é da senhora Esther. E, eh, e era assim, antes eu aqui, vim daqui. Que é que queres? Eu agora não tenho dinheiro. Ele ainda nos pediu dinheiro. Traga aqui uma peça que ainda não vendi nenhum. E disseram, ainda não vendeste nenhum. Não. Se vendeste só de um, tem a dizer comigo, não era pago. Não queria, nunca me comprava um vestido, ou uma saia, ou uma blusa que houvesse outra igual. Essa vida de guardar ovelhas aqui era assim. Eu andava com o rebanho todo o dia, trazia uma manta comigo. Aquela manta que eu trazia de dia servia-me para dormir na cabana. Era uma vida assim de sacrifício, não era vida de cobiçar a ninguém. Ninguém agradar. E depois andava aqui, esta vida, a natureza em si, havia muita lenha aqui. Mas isto que as meninas veem aqui à volta, naqueles cabeças, isto tinha tudo dono. Ninguém podia cortar um galho de lenha nisto, que isto tinha tudo dono. Nós, a lenha que queimávamos, a gente de classe baixa, como a minha, era toda tirada das arribas, da beira do rio. Vínhamos de manhã, sacávamos uma carga, e eu digo, e para ganhar para o pão, nós vínhamos a buscar uma carga um dia, no dia seguinte íamos vendê-la a cendinho, dávamos 10 escudos por ela, dava para um pão, vínhamos e ainda íamos a buscar outra. Era uma vida assim, não era uma vida regalada. E o Padre Telmo dava muita coisa a muita gente. Dava queijo, dava leite e tudo, mas o meu pai trabalhava aí na obra e a minha mãe fazia as calças e a gente para comer uma sopinha dava sempre, não é? E depois a moça que ia lá buscar, que era o pai, 7 ou 8 irmãos, ia buscar o queijo e o leite ao senhor Padre Telmo e depois ele chegava lá e eu fui com ela. E o que é que tu queres tu? Que era eu. O que é que tu queres? Eu digo assim, ó, eu queria era um bocadito de queijo, porque eu gosto, mas nunca provei. E ela então deu-me um bocadito de queijo e um bocadinho de leite. A minha mãe, cheguei a casa com os 2 saquinhos e diz a minha mãe para mim: "Olha, onde é que fostes?" Foi ali com a Lourdes. Foi com a Lourdes que ela disse para eu ir, que ela ia sozinha, e depois o senhor Esteves deu-me este bocadinho de queijo, este bocadinho de pão, bocadinho de leite. E diz ela: "Então vais lá levá-lo, porque tu tens sopinha em casa e os outros não têm nada." Oh menina, eu arranjo um buraquito ali numa e está aí à frente dessa casa. Sentei-me no chão, comi o queijo, pumba, pumba, pumba. O leite também eu queria comer, mas ele ficava-me engasgado na garganta e eu tossia, fiz um buraquinho com uma pedra no chão e meti lá. Era para ir só para uma canequinha de leite e meti-o no chão, pôs uma pedrinha em cima, dei um bocado, cheguei lá, disse a minha mãe: "Foste lá?" "Foi sim senhora mãe." "Então, não vês que os outros nem sopa têm, nem um bocadinho de pão, e tu para que é que lá fostes?" Mas eu já fui lá. A menina não acredita que a minha mãe durou até aos 101 anos. Eu tive-a na minha casa estes anos todos e nunca fui capaz de dizer que comi o queijo e que não entreguei ao homem. Eu vim para cá muito pequena, com 2 anos, para o Barrocal, para a Barragem. Morei não morei no bairro, no princípio morei numa casa que fez meu pai, em madeira, que era no material da barragem, e criei-me ali.
com várias outras pessoas também que vieram, porque ao princípio não havia casas. Mais tarde é que foi feito o bairro Verde, que é o bairro que é um bairro feito em madeira. Mas eu só mudei depois para cima, para o bairro, quando me casei. Eu fiquei sempre a morar embaixo onde o meu pai fez a casa, logo ali mais à entrada, quem vai de Picote para o Barrocal. Criei-me ali, tive uma infância razoável, como qualquer uma menina, a brincar com muitos amiguinhos, porque havia muita criança naquele tempo, era muita gente e cada qual vivia da maneira que podia. Passou-se momentos bons e momentos maus, porque era difícil, era muita gente e como muitas pessoas que vieram para aqui que tinham muitos filhos, às vezes 10 ou mais. E naquela altura já se ia ganhando, mas o pouco que se ganhava também não chegava para tudo, não é? Muitos andariam descalços, dormiam, as casas deles, algumas eram feitas em pedra com cobertas, o telhado era sacos de cimento, que eram do cimento que saía da barragem, aproveitavam aqueles sacos para tapar, para não chover tanto dentro de casa, não é? Em Picote crescia-se numa aldeia já diferente das outras. Desde que veio para aqui a barragem, modificou muito, mas muito mesmo. Tínhamos aqui escola, havia já professores no meu tempo, íamos à escola a pé. Não havia casa de banho na escola, tínhamos que ir fazer à rua e nem sempre o professor autorizava. Nem sempre. Porque às vezes a gente queria fazer o xixi e dizia, senhora professora, queria ir à rua fazer xixi, agora não vais. E não íamos. Tínhamos que encolher-nos para não fazer xixi. E era assim. Podia dizer muito mais que agora, era diferente. Era diferente. Não havia isolamento de crianças, as crianças não se isolavam. A rua era o palco. Até de noite a gente brincava. A rua, de facto, era um palco para as crianças. Quando eu nasci era muito diferente do tempo de agora. Era muita juventude, muitos meninos, muitas meninas. Nós corríamos, pulávamos, íamos com os cavalos, com os burros, com os animais, com as vacas. Depois íamos, então íamos todos, levávamos um bocado de pão. Se íamos para um lado que houvesse vinhas, tirávamos uma uva, comíamos com pão, íamos para a horta regar. Agarrávamos um tomateiro, um tomate do tomateiro e comíamos com pão. Não tínhamos água ou não havia água, punhamos um pimento aberto na vara de cegonho, não sei se sabe o que é um cegonho, é um artimanho que havia antigamente para tirar água dos poços com um balde para regar. E então nós punhamos lá um pimento, enchíamos aquilo de água e depois bebíamos. À tarde, depois andávamos por lá a brincar, as raparigas e rapazes, alguns, apanhávamos umas alforjes, não sei se sabe o que é que são alforjes, não sabe, em que é que se transportava a comida para casa e ia-se à feira e trazíamos lá as compras nas alforjes, no burro ou no cavalos, nós nos cavalos. E então, trazíamos umas alforjes cheias de folha de freixo ou de ervas ou de espigas, se formos para o lado onde havia, onde se havia ceifado, nós dizíamos chegado o trigo, trazíamos as espigas ou trazíamos folha de freixo, que era para lhe dar à noite aos animais em casa. A primeira memória que eu tenho de impacto com a paisagem daqui de Picote era por a altura da apanha da azeitona, que eu vivia cá, ou se não vivia, estava cá, vinha cá passar férias, e o meu avô e a minha avó iam-me buscar a casa, levavam-me para o caminho que vai para o Romance, para o Rio Douro, lá embaixo, e eles iam apanhar azeitona, e o meu avô punha-me em cima da oliveira. Eu era muito pequenina, eu devia ter para aí 4 anos, ou 5, ainda não estava na escola primária.
E eu ficava em cima da oliveira enquanto eles com a varinha iam deitando as azeitonas que caíam à rede para depois apanharem. Eu não faço ideia quanto tempo é que eu ficava lá, mas é a primeira memória que eu tenho de olhar à minha volta e de estar rodeada de uma beleza de tamanho tal que me impressionava. Depois tenho outras memórias de encontro com locais que me faziam, que me despertavam a atenção, que me faziam, que me paravam. Sempre foi um impacto que senti aqui, que é a minha terra, Picote. Eu fui educada, numa família de agricultores, eu sou mais nova de 5 irmãos, entre eu e o mais velho temos uma diferença de 10 anos, e os meus pais tinham uma agricultura, uma exploração agrícola, digamos que média grande para a média das explorações agrícolas do Planalto Mirandês. Os meus pais tinham, para além de cereal, tinham grande, terrenos de cereal, era um dos grandes, mas das grandes fontes de rendimento dos meus pais, era o cereal, o trigo, sobretudo, e a criação de gado leiteiro. E também a produção de forragens, desde nabos, aveia. Paralelamente, tinham também oliveira e tinham também vinha, era outra fonte de rendimento. E tinham também a horta, que era essa atividade que dava todo o alimento para sustentar a família, e eu cresci com esses conhecimentos, ou seja, com a ver, fazer e praticar as técnicas utilizadas nessa agricultura. E creio que foi isso que me deu o grande impulso e conhecimento para desenvolver o trabalho de etnoflora. Nós tínhamos vacas e tudo, e eu às vezes acompanhava os meus pais, acabavam numa burrita, ou a pé, se for perto, e a pé, se for longe, ia na burra. E gostavam de ver, por exemplo, e o que eu digo, a planta que desapareceu quase totalmente foi o olmo. O olmo, eu lembro aí havia o vale de Fonte Salsa, pé da Coping, não sei se você já ouviu falar da Coping, Laura. Chegava cheio de olmos grandes para esses olmos, as pessoas utilizavam a madeira do olmo era para fazer esse material agrícola, jugos, carros e coisas, utilizava-se era uma madeira muito flexível, muito manual. Mas a folha do olmo, principalmente, era as pessoas ripavam, tiravam a folha do olmo para a alimentação dos animais, principalmente os porcos e outros animais domésticos. Era uma folha muito utilizada, pronto, mas conhece tudo, o freixo, que é uma das principais árvores que havia nos lameiros para que eram cortados os galhos e as vacas e outras comiam aquela folha do freixo que era muito boa. E quando no verão até desgalhavam, quer dizer, as pessoas desgalhavam, cortavam os galhos e as crias roíam a folha e depois a lenha traziam-na para casa para queimar. As pessoas nessa altura vivia-se muito da agricultura, faziam um lume durante a inverno e a lenha era tudo queimado. Não havia desperdícios como há hoje, aproveitava-se tudo. Isto são lameiros. De lá de cima são lameiros. Porque os lameiros são terrenos de pastais que usava-se antigamente para os animais. E depois tem estas árvores, os freixos, que eram cortados, ou seja, limpos os freixos, cortavam ramos, quando eles tinham a folhagem para a alimentação dos animais, quando os lameiros já tinham pouca comida, no verão.
Aqui era uma vinha, aqui esta propriedade era uma vinha. Quando os meus pais deixaram de conseguir trabalhar, arrancaram as vinhas e depois fizeram, houve aí, isto foi em 98, 2000, sensivelmente, houve um projeto de reflorestação dos terrenos, de florestação dos terrenos, e os meus pais aproveitaram e meteram, em alguns terrenos era cerejeira, mas a cerejeira aqui secou, a maior parte dos terrenos que foram florestados com cerejeira secou, a cerejeira, mas o sobreiro não. E estes sobreiros arderam quando foi o incêndio de 2017, que queimou o antigo mirador, estes sobreiros arderam. E eu tive algum tempo sem cá vir e o ano passado há 2 anos, vim cá ver e eles tinham, os pinheiros, aqueles que arderam, arderam, pronto. Aqueles que não arderam, eu mandei cortar depois e olha, e está esta floresta que eu acho que está bonita. Agora, depois de limpa, acho que ficou uma floresta bonita, não é? Olha, alfreixo também dá para medicina. Alfreixo, oliveira também dá, as folhas de oliveira dão para a tensão. Alfreixo também dá para ajudas acho que para fazer a pomada, eu tenho lá escrito num papel, a pomada de las queimaduras. Alfreixo e oliveira e que aí mais? Lume, lume não sei de nada, isto de lume, isto não sei, de lume não sei. E figueira? A figueira faz, as folhas de figueira faz licor, com as folhas de figueira também se faz licor. E quem mais? O madronheiro também se faz licor, e os madrones até são bem bons para comer, eu gosto dos madrones. E E medronheiros era muito aqui? não, madronheiros aqui havia poucos. Aí aquelas vezes nas casas, para adornar a casa, e há ali para Labarrais, que vieram para cá com certeza no tempo de Labarrais, ali para o bairro dos Engenheiros, para ali que havia muito madronho. E o zimbro? Zimbro, há quem diga que com o zimbro que faz, com as bolhaquitas do zimbro, fazem aguardente. E há quem sabia fazer azeite de zimbro, nós chamávamos ao nebro, azeite de nebro. Uma selada que agora se gosto muito aqui em Picote e nestes arredores aqui nestas aldeias são as marujas. Havia muito nos ribeiros e numa pocinha de água que houvesse ela germinava ali. Mas devia ser por isso, porque muita gente também agora utiliza os herbicidas que fazem uma coisa mal. Em vez de levar um saquinho para meter lá os objetos que utilizam com o herbicida, não. Lavam os utensílios ali no sítio onde corre a água, onde nasciam as tal marujas. E isso prejudica. E a gente tem muito medo às vezes de ir a colher, porque tem medo dos herbicidas, porque pode provocar outras doenças em nós, não é? Como há uns transtornos intestinais. E as pessoas têm medo. E antigamente não havia nada disso. Era tudo ao natural. Era costume dos animais. Do burro que tinham em casa, das vacas, das ovelhas e assim. Não havia mais nada. Não havia mais nada e havia só isso. E seria mais saudável, porque agora, para tudo, há esses pesticidas, isso que se utiliza para tudo. Se nessa altura eu era miúdo e o meu avô que fazia. Ia aos terrenos no inverno, quando não havia grande agricultura e quando o tempo estava bom, trazia carros de gestas, que em mirandês chamamos escovas, e, e galhos de zimbro, de nebro, em mirandês dizemos nebro, que era zimbro, e trazia, chegava ali à beira da corralada das vacas, ali havia e os caminhos, mesmo não havia o caminho da rua, que não havia paralelos, não era assim. Ele picava aquilo bem picadinho, em cima de um pau de madeira, as gestas, os galhos de zimbro e outras restos de plantas,
até pontas de galhos de carrasco, picava tudo. Com uma machada em cima de um cepo. E eu depois ia juntar os excrementos da cria. Ia juntar e deitava num terreno, aquilo fermentava e eu depois na primavera era o que eu utilizava para tomar os terrenos, quer dizer, para fertilizar os terrenos. Antigamente toda a gente era amiga e como irmãos. Fazia-se muitos convívios, comes e bebes, muitas festas, muito tudo, danças, olha, fazia-se baile na rua, fazia-se baile em todo o lado, aos fins de semana, toda a gente se divertia. Hoje não sei o porquê, vejo as pessoas, cada uma vive a vida à maneira dele, na casa dele. Ainda há um ou outro que depois que não terão muito, que têm menos que fazer, se calhar, digo eu. Mas tudo muda. A juventude também diminuiu, as crianças não nascem, o pessoal novo desapareceu daqui, emigrou. Eu também emigrei, mas voltei. Agora, a maior parte que emigram não voltam. E é pena, porque em qualquer lado se pode viver. Estive fora de Portugal cerca de 2 anos e meio e acabei por regressar pela vontade que tinha muito de voltar às origens e porque, na verdade, pelos sítios que percorri pelo mundo, não encontrei nada mais bonito que esta terra e dá-me um gosto enorme poder voltar e, e desfrutar da natureza e do estado em que ela está também e poder fazer parte também dela, na melhor contribuição que possa ser, de, de regenerar ou de voltar ao trabalho na terra e de tirar proveito daquilo que a terra nos dá. Éramos todos irmãos, que é diferente. Éramos todos uma família. Eu entrei nas cozinhas todas, tem picote, naquelas antigas, todas, 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 todas. Meu pai cantava muito bem, minha mãe também. E depois iam cantar os reis, a fazer os sonhos para todas as casas no inverno, lá, eu atrás deles. E lá estávamos todos. Eu entrei nas casas todas. E havia mais convívio. Sim, 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 sim. Pois não há convívio. Pois há convívio por interesse. Isso se perdeu e é uma pena porque nós somos tão, tão, tão mais felizes quando convivemos uns com os outros, quando nos relacionamos uns com os outros, quando vamos passando estes conhecimentos. É claro, obviamente que todas estas tecnologias, vieram acrescentar, mas perdeu-se essa partilha, essa entrega, essa solidariedade, essa comunhão. Olha o teu milho borriqueiro que bonito está. Já viste? Isto, a giesta utilizava-se para fazer cestas. Olha, 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 temos que vir apanhar, mas é isto que está bom agora para fazer as cestas. Ó Patrícia. Naquele tempo tínhamos necessidade de ser, de haver contatos uns com os outros, por exemplo, vinha, supomos, a ceifa do trigo e do centeio. Nós íamos a ceifar para um vizinho, para o vizinho ia ceifar para nós não pagar, nem ele pagar, porque não havia possibilidades dos pagamentos, está a compreender? Lá poderia haver um ou outro, mas isto era um em cada freguesia, ou dois em cada freguesia, ou nenhum noutra freguesia. Para isso, por isso é que havia necessidade, como por exemplo, quando eram as vendimas, não pagavam uma jeira, porque nós íamos a vandimar para os outros e os outros iam a vandimar para nós. E então, nessa altura, portanto, as nossas mulheres, para quando iam a vandimar para nós, é que davam o comer
aquela pessoa toda. Ao fim do verão, ao começar o inverno, já estava o tempo fresco, mas as pessoas ainda se juntavam em certos correios e havia aquelas fogueiras que a malta se juntava, já começava a estar assim um bocado frio, faziam a fogueira, não era bem inverno, mas já. E faziam às vezes até bailes, assim nesse sítio, bebiam, com jogos, com coisa. E depois durante o inverno, eu lembro na casa de meus pais e de meus avós, às vezes os vizinhos um dia iam para casa de um, outras vezes para casa de outro, e contavam histórias e passavam serões assim, às vezes rezavam o terço, o princípio, depois ficavam a contar aí, como as noites eram grandes, ao fim da tarde ficava escuro, ficavam umas horas assim na conversa. Íamos para a ribeira a lavar a roupa, depois íamos a regar a horta, também era ao pé da ribeira, nós tínhamos uma horta ali quem vai para a Ardela, levávamos a roupa, fazíamos tanta coisa de caminho, olha, íamos a levar os burros, andavam a comer na ribeira, depois regávamos a horta e levávamos a roupa e lavávamos, aí depois ainda era cedo, secávamos a roupa lá na ribeira em cima das silvas ou levávamos um baraço, um fio, atávamos-o de uma planta a outra e estendíamos lá a roupa e trazíamos a roupa já lavada e seca para casa. Era sempre muito limpa, corria, havia poços grandes, uns lavávamos aqui, outros mais acima, depois diziam assim, tu para onde vais a lavar? Ah, eu vou para o Vargela, ah, eu vou para a Ardela, mas víamos uns aos outros, uns mais aqui, outros mais ali. E até havia hortas que eram regadas com a água da ribeira, faziam-lhe assim uma algadeira e regavam as hortas com isso. Que a ribeira ali, antigamente havia moinhos. Havia ali os moinhos para fazer a farinha. Aonde está agora a açuda, cá acima, conforme a gente vira para baixo, ou subir a encosta daquela fraga, logo ali estava o primeiro moinho, que era dos Diogos, era Titi Diogo. Eu ainda fui lá muitas vezes a moer. E depois dali para baixo na mesma, ainda estão lá, tens lá um agora que trabalha. Mas por cima daquela ainda havia outra, e depois por ali até lá embaixo, quase que até, eu sei lá, até a ponta desta ribeira é tudo moinhos. De noite ia dormir com ela e ela à noite estava um saco de pão de centeio a moer na pedra. E depois, às tantas da noite, não sei a que horas da noite, tínhamos que lá ir a ver se o moinho ainda estava a trabalhar, se as pedras estavam a rodar. Então lembro-me de ir com a minha avó, assim para lá, de noite, com um lampião, uma coisa que não tenho ali. E por um carreirãozito, e íamos um bocadinho longe, e dizia assim a minha avó, olha, ainda está a rodar que já sente a teravilha. E eu, olha, lá ia com ela, já sente a teravilha. O lobo antes os pastores tentavam eliminá-los, porque davam cabo do rebanho. E antes, quando se matava um lobo, quem matava um lobo tinha recompensa. Não é como agora. Tinha. Quando matavam um lobo, eu lembro-me de matar um lobo e andavam a pedir pelas portas com ele. E os labradores, aqueles que tinham rebanho, todos contribuíam com qualquer coisa para essa matança do lobo. Agora não, agora estão protegidos e cada vez há menos. Mesmo protegidos, cada vez há menos. Eu uma vez eu trabalhava e penso-me que íamos na distribuição do pão, que faziam, e aqui em Balfenoso vimos 7 juntos, 7 lobos. Um guarda fiscal que chamavam o Cabo Cruz, ainda lhe mandou os tiros, mas não lhe acertou. E eles fugiram. Os animais andavam porque os terrenos estavam todos fabricados, havia possibilidade, havia nabiças, havia milho, havia isto, quer dizer, o lobo e todos os animais selvagens, havia muitos coelhos perdidos. Lembro, olha, eu
Depois, mais tarde, tive uma empresa de táxis. Eu cheguei a matar muito coelho na estrada, com o carro de noite, quando saía de noite. Porque naquele tempo não havia os herbicidas, que depois os herbicidas mataram a maior parte dos animais, coelhos e lebres e raposas, que comiam a erva, porque nós aplicávamos essa erva cujo produto agora foi proibido. Agora não pode ser aplicado esse produto que aplicávamos para a erva. O meu trabalho com o lobo ibérico veio muito pela paixão que sinto por este animal tão único e que é infelizmente muito mal compreendido em algumas circunstâncias. Temos que entender que ele é parte da natureza e que nós também vimos ocupar o seu lugar e, e a forma como me sinto aqui, sabendo que esta agora poderá já não estar tão presente, mas de certa forma também está. Saber que esta também é terra de lobo traz uma magia diferente, um sentir diferente de saber que temos um animal tão mágico aqui a circular e também querer respeitar e conservar este espaço para que ele se possa sentir protegido e em segurança e que tenha a abundância que precisa para continuar a viver aqui, sabendo que tem os seus desafios e que também nos cabe a nós poder assegurar que podemos viver em, com- em comunhão e em paz uns com os outros, não é? O lobo com o homem. Gostaria de ver espaços naturais limpos, sem excesso de vegetação e com corta-fogos para evitar incêndios. Espaços naturais com matos silvestres e árvores bosques silvestres. Depois, no que se refere aos cultivos permanentes, olival, vinha, gostaria de ver cultivos tratados com técnicas ecológicas sustentáveis. Obviamente que a luta integrada seria excelente, o uso a fertilizantes naturais também seria bom, o recurso a esse tipo de fertilizantes. No entanto, também reconheço que isso é um pouco utópico, que é muito difícil conseguir essas técnicas sustentáveis. Um enorme sentimento de gratidão pelo facto dos meus pais nos terem deixado isto. E eu tenho muito orgulho em continuar a preservar e a manter, e gosto muito de, de poder tratar daquilo que eles trabalharam tanto para nos deixar. Acho que sinto-me muito em paz, muito tranquila e com muito gosto e com muita vontade de o fazer. Depois de ser mãe, eu comecei a perceber, ao ver uma criança, como uma criança se relaciona com o mundo, com a paisagem, com a natureza, também me fez ir buscar memórias que se calhar não estavam tão presentes e eu fui percebendo a influência que toda essa infância e esse contacto com os outros humanos, com os animais, com as plantas, mas sobretudo com o silêncio desta paisagem, eh, acabou por ter uma influência enorme naquilo que eu faço, nas instalações que eu faço, nos desenhos que eu faço. E gosto muito de estar cá em Picote e de trabalhar cá, de me relacionar com as pessoas, de passear aqui sozinha, recolher materiais, pedras, paus, plantas, tudo aquilo que eu apresento nas peças que mostro, que vou mostrando. Para mim, tudo o que é nosso é mágico, não é? Tudo aqui é nosso. Gosto de estar aqui. Claro que sim. Sim. Eu venho muitas vezes aqui, às vezes venho das ovelhas de manhã, vou lá, eh, venho logo dar aqui uma volta. Gente, gosto de ser. Quem é o árvore favorito aqui? Para mim são todas favoritas. Olha, os zimbros, que já não há muitos. Não há mais índio. Ui, Picote era uma floresta de zimbros, foram os fogos é que destruíram tudo. Gosto muito de andar aí por um monte, embora tenha um pouquinho de medo às cobras, que me assustam um pouco, mas gosto muito de caminhar.
Gosto de ir ver as flores do campo, gosto de as apanhar, gosto de as apreciar e, principalmente, no meu jardim, que gosto muito. Gosto muito de estar no meu jardim, de o preparar, de o arranjar, tudo e ter flores bonitas. Gosto de falar com elas, porque elas também precisam que falem com elas, com carinho, por isso se desenvolvem. Porque eu, quando há uma flor que vejo que está mais malandrinha, que não se quer desenvolver, eu chego à beira dela e digo assim: estou zangada contigo. Tu eras tão linda e agora estás tão murchinha, porquê? Tens que desenvolver. E eu gosto de falar. E elas, eu acho que elas compreendem. Eu sinto-me bem no meu jardim. No meu jardim estou bem. É uma paz, para mim, é um incentivo muito grande. E eu acho que, falando com elas, acho que elas me compreendem e eu compreendo elas. Porque eu falando com elas, sou, sinto-me bem. E acho que elas me recompensam na qualidade de flores que elas dão. Então, o que na verdade me toca mais aqui neste lugar é a grandiosidade desta natureza, as arribas do Douro e toda a sua vida selvagem aqui também, e é o que me faz sentir em casa, muito na verdade, é poder me perder aí pelos caminhos do monte e sentir que estou em casa. E a forma que vejo que posso contribuir para esse sermos parte da natureza é realmente poder ajudar, hum, a que ela se mantenha tão selvagem o máximo possível, né, e respeitar ser parte da natureza e respeitar todo o seu ciclo e e creio que acho que esse é o futuro. É reconhecer que, não nos pertence, mas que sim, que somos parte dela, e essa forma de olhar e ver a abundância e ver o milagre que é esta natureza tão única que temos, é reconhecer a sua beleza e como podemos ser com ela. E a rola se vai queixando que lhe tiraram os ovos, não o foras tu por rola, mesmo à beira dos meus olhos, não o foras tu por rola, mesmo à beira dos meus olhos. E a rola se vai queixando que lhe tiraram o ninho, não o foras tu por rola, mesmo à beira do caminho. Não o foras tu por rola, mesmo à beira do caminho.